Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurcha Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Dhama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bom, boa noite a todos. Então, dar uma rápida recapitulada, né? Na sessão anterior a gente estava falando sobre a questão assim do prejuízo em termos de assimilação da experiência quando a mente é predominantemente rajásica, né? Então, a gente pode pincelar algumas frases que eu já tinha grifado aqui nessa parte final para fazer uma síntese, né? Aí fala lá em cima, por exemplo, que quando rajas domina o corpo sutil, a sabedoria inata do ser pleno muito, nem ela, né, muito menos o conhecimento de senso comum, o conhecimento de senso comum não está disponível para ajudar o intelecto a determinar com precisão o que está acontecendo e a resolver dúvidas. Então, esse conhecimento de senso comum, no sentido de ver as coisas que estão acontecendo, tal como estão acontecendo, ver pelo que elas são, né? Sem sobreposições. Então, uma mente predominantemente rajásica tem esse prejuízo, né, de assimilação das experiências pelo que são, por conta essa mente que está sempre projetando, né, está colocando a cobra na corda, né. Lá no final ele fala que ele fala, deixa eu ver essa frase final aqui, o crescimento raramente vem da fácil realização de desejos, né? Então, essa mente mais desejosa é rajásica, e uma pessoa extrovertida, né, que tem essa mente predominantemente rajásica, a ela também é negado os benefícios do crescimento resultante de experiências indesejadas bem assimiladas, né? Então, ela vai ter uma atitude mais reativa para com essas experiências indesejadas que se apresentam no campo. Ela vai evitar ver as coisas pelo que são, a experiência pelo seu valor utilitário, pelo aprendizado que pode ser obtido dela, ela vai ter uma atitude reativa, né? Então, essa é a questão com a mente rajásica. E aí agora a gente vai falar sobre a questão, né, do prejuízo da assimilação da experiência numa mente predominantemente tamásica. O Carlos perguntou se já está a gravar. Sim, eu pus para gravar. Então vamos ler essa próxima sessão aqui. Então, tamas, o poder do véu, inibe a assimilação da experiência tão eficientemente quanto rajas, mas por diferentes razões. Sob sua influência, o corpo sutil, embora aparentemente calmo, é na verdade inerte. Então, assim, ambos têm esse poder de, né, tanto rajas quanto tamas, de inibir a assimilação adequada das experiências. Mas no caso de tamas, há uma razão diferente para que isso aconteça, né? Então, essa pessoa que é aparentemente calma, que está sendo colocada aqui, na verdade, ela está com uma capacidade um pouco débil de assimilação daquilo que está acontecendo. Então, assim, ele diz aqui que o corpo sutil, né, dessa pessoa predominantemente tamásica, embora aparentemente calmo, é, na verdade, inerte. Só vamos lembrar que
desde o instante, né, em que há associação, se é que a gente pode falar que há um instante em que isso aconteça, mas desde que há associação da consciência, a existência que simplesmente é, com esse poder de projeção de toda a manifestação que a gente experimenta, como o efeito de Maia. Então, desde que há essa associação da consciência com Maia, tudo aquilo que surge é inerte em relação à consciência. Mas se a gente for tentar trabalhar isso em termos de uma visão telescópica daquilo que vai desde o hipersutil para o mais denso, a mente ela tem que ter uma qualidade de ser muito mais sutil para que ela possa assimilar adequadamente aquilo que está acontecendo no âmbito do campo da manifestação, né? Portanto, as experiências elas são captadas, elas têm uma natureza intrínseca mais densa do que aquilo que a mente pode perceber através dos sentidos, que por sua vez, os sentidos são menos densos do que aquilo que é percebido no campo, e a mente é menos densa do que os sentidos integrando essas experiências do campo, né? Então, uma mente tamásica, ela tem um prejuízo também, de certa forma, que é até sensorial, a falta sensibilidade também, né? Há uma mente que está muito entorpecida, nesse sentido ela está mais inerte, às vezes tão inerte quanto a própria experiência que está acontecendo, e ela não consegue assimilar, não consegue ver aquilo que está acontecendo debaixo do próprio nariz, né? Então, a avaliação eficiente da experiência requer clareza mental, mas quando um véu tórpido cobre o corpo sutil, né, um véu que entorpece o corpo sutil, a percepção é distorcida e a assimilação é comprometida. Ok? Então, há esse efeito de opacificação da consciência e de distorção, né, de uma não compreensão daquilo que está acontecendo pelo que é. As coisas mal são percebidas, né? Quando o intelecto é inerte, ele tem dificuldade em conectar os resultados de suas ações com os pensamentos que os motivam. Então, o intelecto é a nossa faculdade na mente que precisa ter essa faculdade que, em sua natureza, ele é hipersutil, né? É a qualidade mental mais sutil de todas para que se possa praticar o adequado discernimento sobre aquilo que acontece. Então, quando ele fala aqui em um intelecto inerte, seria esse intelecto mais tamásico, incapaz de conectar os resultados das suas ações com os pensamentos que motivam essas ações, né, com os condicionamentos que regem essas ações. Então, causando com isso incerteza a respeito do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Quando o corpo sutil é predominantemente inerte, você está atravessando o oceano do Sansara em um navio sem rumo. Então, essa mente predominantemente tamásica é aquele perfil do indivíduo realmente perdido na vida, né? Esse barco sem rumo. Então, ele faz perguntas como, né, onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que está acontecendo. Há uma dificuldade de entender aquilo que está acontecendo, mesmo quando é a pessoa que está ali no pivô daquela experiência, que é quem está no centro de toda a questão, há uma dificuldade de compreender aquilo que está acontecendo. Então ele diz, eu não sei e eu não quero saber. Há uma negação, né? Então são alguns dos pensamentos registrados nessa mente predominantemente tamásica. Ok?
Então, pessoal, qualquer momento aí que vocês quiserem fazer alguma interferência, perguntar qualquer coisa, tá? Ou comentar, vou seguindo aqui. Uma mente tamásica corre impensadamente em padrões condicionados. Ao contrário de Rajas, Tamas odeia o novo. A mente rajásica, ela também é muito condicionada, mas a mente tamásica, rajásica, como ela vem dessa natureza muito desejosa, ela quer desfrutar dos seus desejos obtidos, os seus objetos de desejos alcançados e dos prazeres que eles oferecem nas mais variadas formas. Então, é, todo tipo de experiência que possa ser prazerosa é muito bem-vinda, né? De preferência que aquela história, né? De preferência que na próxima seja ainda é, mais gostoso, né? Um pouquinho mais diferente, com um sabor um pouco mais especial. Agora, a mente tamásica não, a mente tamásica é aquela que pensa, me deixa quieto aqui, deixa eu ficar aqui na minha, né? Essa mente mais embotada, que odeia o novo. Como o pensamento criativo consome muita energia, a mente tamásica não valoriza a investigação. Uma pessoa de mente mais rajásica é aquela pessoa também que muitas vezes é muito curiosa. Ela está num ambiente, por exemplo, onde tem várias pessoas conversando, ela está conversando com uma pessoa aqui, mas ela está tentando ao mesmo tempo ouvir e está ouvindo e querendo se meter ao mesmo tempo no que uma pessoa está falando do outro lado da mesa e ao mesmo tempo fazendo projeção sobre tudo e tem suas conclusões já formadas e é muito opiniática e tal, né? Assim, quer investigar, né? Tem essa natureza investigativa que Tamas não tem, né? Essa mente tamásica não valoriza a investigação, portanto, ela não pode ganhar o controle de eventos e é forçada a rever continuamente as situações negativas, ou seja, falta energia para modificar as coisas, ela é forçada a rever continuamente as situações negativas, né? Ela está sempre nesse papel de tipo, me deixa aqui na minha, não quero resolver isso. Então, ela está sempre lidando com os papakarmas resultantes das suas negligências, né, das coisas que ela precisava talvez compreender em determinado momento, mas foi negligenciado porque não tinha capacidade de discernimento adequada presente. Então, consequentemente, Tamas é responsável pelos sentimentos de desamparo que causam depressões profundas e duradouras. Tamas resolve problemas negando-os. Quando o karma indesejado acontece, ele se alia a rajas para colocar a culpa em outro lugar. Então, quando o seu papakarma, né, frutifica como a circunstância presente, a, a ação desse indivíduo de mente predominantemente tamásica se torna rajásica no sentido de se livrar, né? Então, a culpa não é minha, é do vizinho, é do cachorro que ficou doente, é o vento que bateu, ou qualquer coisa que faça com que ela se mantenha nessa mesma zona de conforto, nesse mesmo lugar onde nada quer ser resolvido. Eu sou uma vítima da sociedade, mais ou menos por aí o discurso, né? Então a culpa é colocada em outro lugar. Então nesse momento é empreendida essa energia rajásica. A acumulação experiencial não digerida, provocada por uma mente tamásica, faz com que o ego hesite e procrastine.
Se você tem um estilo de vida rajásico e se sente constantemente exausto, saiba que rajas está causando tamas. Quando tamas é particularmente pesado, mesmo pequenas tarefas diárias, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou tirar o lixo, parecem empreendimentos gigantescos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para pegar a linha de raciocínio. Primeiro, ele fala que essa acumulação experiencial não digerida, provocada por uma mente tamásica, faz com que o ego hesite e procrastine. Então, essa mente que está sempre hesitando em agir sobre aquilo que precisa ser feito, enfim, as coisas vão se acumulando, né? Aquela congestão kármica na vida da pessoa, e depois a frase seguinte vai dizer aqui que também o estilo de vida rajásico, né, se você tem esse estilo de vida rajásico e se sente constantemente exausto, saiba que rajas está causando tamas. Se a gente for olhar para a experiência de vida do mundo moderno, nas metrópoles e tal. Tá todo mundo tão congestionado de tanta experiência, né? E assim, a sociedade sempre vendendo sonhos de felicidade, né? Na forma de um lugar a galgar como posicionamento profissional, status social, muitos objetos de consumo a serem adquiridos, conquistados, para que se chegue nesse suposto lugar de satisfação perfeita através de conquistas no campo. E ninguém tem a capacidade de assimilar esse turbilhão de experiências. Então todo mundo chega naquele ponto de burnout, assim. Chega um momento que é tamas assim predominando como estafa, né? E aí, por isso que a gente pode dizer que um estilo de vida rajásico está causando tamas, né? Então essas energias, elas se contrabalanceiam conforme as experiências são mal assimiladas, mal encerradas, e a gente continua patinando nessa vida cheia de afazeres, né? Então, quando o tamas é particularmente pesado, mesmo pequenas tarefas diárias, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou tirar o lixo, parecem empreendimentos gigantescos, né? Se a gente já teve, qualquer um de nós aqui, uma experiência de ficar deprimido por algum tempo, a gente sabe, ou conhece alguém que está nessa condição, a gente sabe, a pessoa está mal cuidada, né? Está sempre um pouco, enfim, visivelmente abatida sempre, né? Cabelo desgrenhado, a aparência da pessoa é visível a depressão dela. E tudo parece um empreendimento gigantesco, a pessoa quer ficar na cama, né? A negligência é tamásica e é responsável em grande parte pela disfunção emocional desenfreada observada nas sociedades materialistas. Os pais ficam tão envolvidos em suas próprias vidas. Então, aqui nesse parágrafo, a gente está fazendo esse balanço, né, entre uma vida um estilo de vida moderno que pede esse rajas todo, né, faz com que as pessoas que possam, se entenda que as pessoas que podem ter algum sucesso são essas pessoas rajásicas, né, essas que estão aí no mundo motivadas por conquistar aquilo que querem, como querem, os seus desejos e tal, mas a falta de capacidade de qualquer ser humano de lidar com todo esse turbilhão faz com que isso também incorra em tamas. Então, aí aqui ele vai dar o exemplo dos pais, né? Os pais nessa condição de vida, tá todo mundo ali tentando também, né? Os pais, tanto a mãe quanto o pai trabalhando muito e tal, e aí esse amor, né, dos filhos é negligenciado. As crianças não amadas desenvolvem então rapidamente baixa autoestima e são incapazes de cumprir os seus papéis na sociedade, né? Então
essa presença na criação dos filhos é muito importante. A gente, enfim, percebe que, em geral, a sociedade atual, principalmente as sociedades ocidentais aí, predominantemente as mais em torno das grandes metrópoles e tal, é um estilo de vida totalmente contrário a qualquer bom desenvolvimento familiar, né? Qualquer bom desenvolvimento de crianças tendo aí o amparo dos pais, o amor, o cuidado dos pais, né? A gente precisa modificar algumas coisas, meio que indo contrário ao status quo para conseguir dar esse adequado amparo para os nossos filhos. Senão essas crianças vão desenvolver autoestima, né, essa condição tamásica, deprimida. Não há qualificações experienciais para a iluminação, apenas o equilíbrio certo dos gunas. Samadhis, satori, nirvanas e outras epifanias não duais e alucinantes podem ser um obstáculo tão grande quanto uma ajuda. Vamos pegar esse trecho aqui e dar uma explorada nisso também. Quando ele fala que não há qualificações experienciais para a iluminação, apenas o equilíbrio certo dos gunas. E a gente vem tendo um entendimento aqui de que essa condição de mente predominantemente satívica, ela é desejável, né? Para que a gente possa ter a mente como uma plataforma adequada como possibilidade para a assimilação do autoconhecimento que o buscador almeja. Então, basicamente se trata disso. A gente pode dizer assim. Por outro lado, a condição de mente satívica, a gente passou por alguns trechos no nosso encontro passado do livro que falam um pouco da relação entre essa condição de mente satívica e os valores e, portanto, qualificações que se tornam necessárias para autoconhecimento, né? Mas a gente poderia sintetizar que tudo isso se trata de um equilíbrio certo dos gunas. Vou fazer um parênteses aqui, hoje eu bati um papo com o Naga sobre essa questão que surgiu, né, da pergunta da Betânia lá, de falar sobre essa relação com Ishwara, e a gente estava conversando e o Nagar estava colocando isso, enfim, na mesa, assim, né? Como que a gente pode passar, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, levar uma mensagem e qual é o passo a passo para que a gente possa ter uma relação bacana com Ishwara, né? Como que a gente pode passar isso para o grupo e tal. E é um ponto que eu fico também refletindo bastante, porque isso precisa se tornar algo natural. Todo esse conhecimento das gunas, ele é complementar e muito importante para esse entendimento da nossa relação com Ishvara, né? Até que a gente possa, de fato, ter essa relação com Ishvara em seu aspecto manifesto e na sua natureza não manifesta, esse conhecimento que é completo. Esse conhecimento de Ishvara manifesto como Dharma, ele é muito importante. Ele começa pela visão de que, olha só a oportunidade que eu tenho aqui de estar vivendo essa experiência sem que eu nada tenha que fazer. De fato, é tudo Ishvara. Então, a partir dessa percepção, eu posso começar a diluir as minhas ações, os meus condicionamentos egóicos e tal, num adequado entendimento de ação favorável, né, de acordo com essa totalidade, a ação que é de Ishvara, né? Então,
tudo isso faz com que esse conhecimento das gunas seja também complementar e muito importante, né? São conhecimentos que caminham juntos, né? Então, a gente vai entender claramente por que essa condição de mente predominantemente satívica é tão importante e também como que eu preciso ter um adequado entendimento sobre isso para que sátiva também não se torne uma experiência da qual eu dependo, né? Porque o que eu estou buscando não é só um bem-estar permanente, não é, eu estou buscando autoconhecimento e liberação, né? Essa é a busca de todos nós, esse é o percurso para onde todos os rios estão fluindo, né? No oceano livre, que é moksha. Mas, enfim, só um parênteses aqui. Voltando ao nosso ponto, a gente está falando que, né, a gente pode dizer que fundamentalmente se trata de esse equilíbrio adequado das gunas para que autoconhecimento seja possível. Samadhi, satori, nirvanas e outras epifanias não duais e alucinantes podem ser um obstáculo tão grande quanto uma ajuda. Vamos comentar isso aqui. Então, essas epifanias não duais, como o James coloca aqui, que pode ser na forma de um samadhi, de um satori, nirvana, essas diferentes denominações que envolvem uma experiência de clara dissolução, assim. Então é como se eu tivesse por um momento uma experiência que está subjacente aos sentidos e aquilo que os sentidos apresentam à minha mente, capturando os estímulos do meio ambiente. A consciência pelo que é. Agora, se isso é vivido só como uma experiência e eu não assimilo adequadamente o conhecimento dessa experiência de que eu sou isso que é livre e independente de tudo aquilo que é experienciado, então eu vou ficar apegado à experiência em si, né? Então, em certo sentido, esse tipo de experiência ela pode ser uma ajuda, porque delas derivam uma condição de mente muito contemplativa, calma, eu posso assimilar um conhecimento dessa experiência, mas pode ser um obstáculo no sentido de que se eu fico apegado à experiência, eu vou estar, de certa forma, frustrado por não estar vivendo essa experiência e eu fico dependente de revisitar esses estados de experiência não dual, né? Se a mente é predominantemente satívica, ela pode assimilar informações com cuidado e rapidamente processar e resolver as experiências. Se você tem um problema consistente em sua vida, pode ser amor, comida, reconhecimento ou poder, significa que você tem um problema de assimilação e sua mente será incapaz de investigar. A experiência não processada pode ficar com você por toda a sua vida. Então, assim, qualquer uma dessas questões, né, envolvendo, por exemplo, o apego a um amor romântico, eu sou guloso, eu almejo reconhecimento, poder, status, etc. e tal, isso implica em autoignorância, né? Implica que eu, de certa forma, continuo, persisto, buscando a minha satisfação nas circunstâncias, né? É circunstancial, é naquilo que eu posso obter dessa realidade aparente, que não é real de fato, que é um campo instável, onde tudo está em constante transformação. Então, significa que eu estou com essa capacidade de assimilação prejudicada, né?
significa que você tem um problema de assimilação e sua mente será incapaz de investigar, né? Essa condição satívica necessária para a adequada assimilação não está presente. A experiência não processada pode ficar com você por toda a vida. Eu tenho um amigo que foi adotado. Sua mãe não o entregou a uma boa família para a adoção quando ele era muito jovem. Ele foi amado e recebeu todas as vantagens. Mas quando foi dito que ele era adotado, ele desenvolveu um complexo terrível. Ele não foi capaz de assimilar adequadamente essa informação. Se ele tivesse sido satívico naquela época, então ele teria percebido que Ishvara era ótimo, porque uma mãe inadequada havia sido eliminada e substituída por uma boa. Mas a sua mente era tamásica e ele se considerou não valioso, se considerou rejeitado, né? Essa ideia ficou em sua mente por mais de 50 anos. Ele arruinou vários casamentos e não encontrou o amor por causa do pensamento de que ele não era digno, até que o Vedanta entrou em sua vida. Então, uma palavra que me chamou a atenção, também um parênteses aqui, é que quando ele fala essa Vishwara foi bom porque ele substituiu uma mãe inadequada, né, e ela foi eliminada e substituída por uma boa, né? Então a gente pode pegar isso como algo assim inadequada no sentido de que aquela pessoa não pôde naquele momento, não simplesmente não tinha a capacidade de cuidar daquela criança e aquela criança foi colocada à porta de alguém que tinha essa condição naquele momento. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de colegas que eu tive na infância e eu vi claramente esses dois exemplos em fases diferentes da minha vida. Tinha um amigo que era um quase vizinho ali, morava no mesmo bairro, e que ele descobriu que ele foi adotado. E aquilo foi motivo de muita revolta para ele. E ele compartilhava essa profunda revolta comigo. E depois, numa outra fase da vida, eu conheci uma outra pessoa também, ainda no colégio e tal, que eu vi essa atitude completamente diferente, quando ele era um cara muito, uma personalidade muito bacana, muito querido por todo mundo ali do colégio e tal, e quando ele soube que ele era adotado, ele expressou profunda gratidão pelos pais e parecia que ele passou a amá-los ainda mais, sabe? Então foi muito interessante, porque nesse momento eu lembro de lembrar daquele outro amigo e falar, olha só, que perspectivas completamente diferentes, né, para a mesma questão. Então, isso também diz respeito, né, a essas condições mentais para que a gente possa assimilar as experiências de determinada maneira. Fábio, Oi, Felipe, tudo bom? tudo bom? Então, quando fala aqui, ó, se você tem um problema constante em sua vida, o comida, reconhecimento ou poder, significa que você tem um problema de assimilação e a sua mente será incapaz de investigar. Então, isso está sugerindo que a gente tem que, tipo, analisar esse problema que já se passou e tentar digerir ele, É, livre desse problema. o que ele está falando aqui é sobre. Eu estou tentando encontrar em qual trecho tá para eu reler junto com você. No parágrafo anterior ao que leu. Se você tem um problema consistente em sua vida, né? Então, significa que você tem um problema de assimilação. Então, Felipe, aqui a gente está falando de padrões, né, que são repetidos por condicionamentos, por vasanas que se expressam constantemente. Como que a gente neutraliza essas vasanas que nos impelem ao mesmo tipo de conduta em relação a circunstâncias similares, né? Sempre que se apresenta, por exemplo, aqui nos exemplos que são citados. Então, no amor, né? Aquela pessoa que está sempre
em busca do príncipe encantado ou da princesa encantada que seja, ou então está sofrendo por amor, né? Ou de certa modo está sempre sofrendo por amor, né? Porque também quando acaba aí o sofrimento é maior ainda. Então a questão com a comida, né? No cotidiano tem uma relação com a comida de extravasar na comida a sua ansiedade, come-se muito, não existe uma autoobservação durante a alimentação para que a gente possa perceber, olha, já deu, né? Estou satisfeito. A pessoa come até se sentir de barriga cheia e tal. E assim a gente pode tratar também a questão de pessoas que estão sempre buscando validação, né? Em tudo que falam, tudo que fazem, né? Buscando reconhecimento, querem poder, exercer domínio, né? Então, assim, tudo isso envolve uma condição de autoignorância, né? Então, eu estou buscando resolver no campo todas as minhas insatisfações, o meu senso de incompletude, de inadequação. Agora, aí aqui é um convite para olhar quais são os condicionamentos que fazem com que eu repita sempre esses padrões, né? Então, se eu quero resolver alguma questão na minha vida que, como ele fala, que é consistente, né? Que é oriunda desses condicionamentos que me impele a agir sempre do mesmo modo, que é contraproducente, eu reconheço isso como contraproducente, esse é o primeiro passo, né? A gente precisa reconhecer o problema, né? Enquanto a gente não reconhece o problema, a gente segue agindo da mesma maneira, para a gente nem é um problema, né? Aquela frase que o Nagar fala é ignorance is bliss, né? Então, em ignorância tá tudo certo, né? Então, quando eu começo a reconhecer, eu percebo que ainda o reconhecimento não vai resolver, né? Eu continuo sendo impelido a agir do mesmo jeito. Para eu começar a resolver as coisas, eu posso então buscar entender quais são os padrões operantes ali, né? Quais são os condicionamentos. Agora, todo esse conhecimento completo do Vedanta nos leva a entender que no final das contas, o Karma Yoga, ele é uma aplicação do conhecimento no nosso cotidiano que faz com que a gente possa, inclusive, ir resolvendo vasanas, mesmo sem ter uma clareza a respeito das causas que fazem com que eu haja de determinada maneira e tal, né? O José Roberto colocou uma questão no sábado, né, que era assim, pô, nem sempre eu tenho clareza do porquê que eu agi daquela forma e tal, e isso é assim mesmo, né? O nosso prarabdha karma é assim, as nossas circunstâncias atuais, a gente não precisa entender a causa de tudo e nem tem como, né? Mas quando há padrões que se repetem, problemas de ações contraproducentes que se tornam uma atoante na minha vida, isso significa que tem um condicionamento ali operando. E eu posso modificar isso, embora eu não tenha clareza do condicionamento, eu posso modificar isso a partir de uma readequação da ação, né? E essa readequação da ação também envolve esse entendimento do Karma Yoga, como colocar ênfase na ação em si, né? Então eu coloco um freio naquela minha ação condicionada, aquela resposta que eu daria como padrão imediato ali ao que está acontecendo, né? Então tem um banquete posto à mesa, eu vou encher meu prato até aquele famoso prato de pedreiro, né? Que você não vê a pessoa atrás do prato. Não. Se eu reconheço que eu tenho um problema com a gula, por exemplo, então eu vou colocar a ação adequada, né? Eu vou buscar uma alimentação comedida, né? Eu posso buscar um entendimento sobre as coisas. Pô, meu estômago não pode ser maior do que, sei lá, a minha mão aberta, né? Então, o meu prato não vai ser muito maior que isso. Aí você vai buscando, né, e coloca ênfase na ação, né? Porque quando a gente coloca ênfase na expectativa sobre os resultados, tipo, amanhã eu vou começar a ser frugal do dia para a noite. Vou comer um prato de comida moderado, depois eu vou tomar um chazinho com frutas no final da tarde. Se você é um glutão, você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia.
você está colocando com isso ênfase no resultado. Isso vai ser causa de frustração, inevitavelmente. Então, a gente coloca a ênfase na ação, né? Eu adquiro um entendimento que tem um condicionamento operante e aí eu começo a modificar aquela tendência gradativamente, né? Foca na ação, então, não entendi. Legal, diferente. Foco na ação. Essa é a síntese do Karma Yoga, né? Remover a nossa expectativa sobre os resultados das nossas ações. E eu tenho todos nós, a gente tem uma bússola interna, a gente tem uma clareza do que é a ação mais adequada. Sobretudo quando eu tenho clareza sobre o que é um problema que me incomoda, uma maneira de agir que eu entendo que é autoinsultante, contraproducente, inadequada. Então, eu quero começar a agir de outra maneira, né, para neutralizar gradativamente esses condicionamentos. Então, existe uma vassana que às vezes é vinculativa ao operante. A gente tem que ter clareza sobre isso, para que com isso também, quando eu vejo que a expressão dessa vassana tem tamanha força que ela me coloca em sofrimento se eu não der vazão a ela, se eu não atender a essa vassana, eu também me livro, eu também já estou livre da expectativa sobre os resultados. Aquela história que o Nagar fala de colocar as minhas ações autoinsultantes no altar do Dharma. Eu sacrifico essas ações. Em alguns momentos eu vou ver que eu não consigo frear determinados condicionamentos. Então a ideia é sempre também aquela história de ser moderado nas nossas ações. A gente não consegue colocar um freio violento numa carreta que está descendo sem freio numa ladeira, né? A gente vai conseguir frear isso gradativamente, aos poucos. Então, vai colocando a ênfase na ação. Você pode estabelecer um plano de metas até, né? Mas a gente não pode se apegar aos resultados, né? No sentido de que, tipo, se eu não conseguir a tal meta em tantos dias, eu vou morrer de frustração aqui. Não. Tem clareza do que você quer, começa a agir num padrão diferente. Aí a gente vai neutralizando esse condicionamento. Fábio, você me permite uma parte? Oi, Alex, claro. Me parece que para uma correta postura no Karma Yoga, o entendimento de Shivara é fundamental, né? Como é que você veria isso? Então, esse entendimento de Ishvara, né, como a gente estava falando, foi um pouco objeto dessa conversa que eu tive com o Nagar hoje. O Nagar estava com essa questão, né, como que a gente pode compartilhar, né, porque o próprio Nagar, ele fala, né, ele teve esse mérito, né, kármico, enfim, de ter esse autoconhecimento sem também ter que passar por toda esse meio de conhecimento dentro de um âmbito tradicional, vedantino, tal, onde se pratica por muito tempo esse estável compreensão de Ishvara, né, que se faz através do Saguna Upasana, né? A Upasana, né, a minha contemplação sobre a totalidade da manifestação. É muito importante que a gente tenha essa compreensão do Ishvara manifesto como totalidade e como Dharma, para que a gente possa, de fato, como a gente falou, como foi falado anteriormente ali, resolver as nossas condutas inadequadas dentro dessa lógica de Dharma, né? E assim, sabendo que no final das contas é tudo Ishvara agindo, né? Mas como que eu vou resolver a minha tendência de ação egóica sem essa compreensão? Eu não resolvo só com o Nirguna Upasana, só afirmando, não, mas é tudo só a consciência é livre de tudo. Isso vai ser usado como subterfúgio para sempre ficar validando o mesmo tipo de conduta inadequada, que mantém a minha mente perturbada, a minha capacidade de contemplação e assimilação das experiências prejudicada, né? Então, por isso que esse conhecimento completo, né,
de Ishvara como manifesto é tão importante. E aí a gente estava falando disso, né? Eu mandei para o Nagar uns vídeos, amanhã eu vou soltar mais um, que é uma continuação do último que eu tinha feito ali, falando de Upasana Yoga, que é tudo baseado naquele livro que o Rosalvo está traduzindo, Vedanta The Big Picture. E ali eu sintetizei, a partir desse estudo, falei um pouco disso no primeiro vídeo, e nesse segundo vídeo também isso, assim, a gente começar a constatar, pela nossa experiência mais direta, aquelas coisas que envolvem, por exemplo, tudo que é involuntário, toda a sustentação da nossa experiência individual, que está mantida ali por tanta coisa acontecendo que a gente nem precisa pensar sobre elas, né? O Nagar estava falando, né, que a meditação vipassana, ela vem de algo que está ali no Gita, né? A gente começar prestando atenção na própria respiração, não como um pranayama, tal como ela acontece, né? Não como um movimento respiratório deliberado. Deixa a respiração fluir, a respiração está sempre acontecendo, a gente não precisa pensar a respeito, o coração está batendo, tem células se renovando o tempo todo. Tudo isso é Ishvara fazendo todo o trabalho, tornando a nossa experiência possível. E aí a gente vai, na nossa arrogância egóica, eventualmente dizer, não, eu sou o cara, eu sou o que faço, aconteço e tal, mas por quê? Quem possibilita que o seu intelecto possa deliberar ações para essa faculdade que assume a propriedade do fazedor, de quem está agindo, né? Então, é assim, com esse conhecimento de Ishvara, que a gente vai diluindo esse fazedor num fazedor que está em harmonia com a totalidade, que está agindo com Ishvara, em Ishvara, porque é Ishvara, né? Está em contribuição, ou pelo menos minimizando danos, né? É mais ou menos por aí. Muito bom mesmo. Então, vamos prosseguir. E aí, Felipe, também aí da tua parte? Tudo certo, bacana. Ótimo. Esclareceu. Obrigado. Aí falou desse parágrafo do amigo, adotado, né? Que aí eu lembrei dos meus amigos também. A gente vai para a próxima sessão. O lado positivo dos gunas. Há um lado positivo e uma desvantagem para cada guna. Quando é equilibrado por quantidades apropriadas de sattva e rajas, tamas ajuda a psique a funcionar suavemente. Ela se apega ao que é bom e fornece a paciência necessária para fundamentar ideias na realidade. Então, olha só, né? Então, mesmo tamas, que volta e meia a gente fala, né, que a condição tamásica o Nagar fala assim sempre, né, literalmente a pior condição mental para qualquer assimilação adequada da experiência, e sobretudo para autoconhecimento, né? Mas uma dose de tamas é fundamental para nossa, né, adequada operação no mundo aí. Então, ele traz esse modo da psique funcionar com mais suavidade, fornece a paciência necessária para fundamentar as ideias na realidade, ou seja, como o tamas é essa energia também que é o que predomina na matéria, para que a gente tenha pé no chão, vamos dizer assim, né, uma visão pragmática da vida. Se a gente tem uma mente que é predominantemente rajásica e satívica, com um mínimo grau de tamas, a gente vai ter aquela tendência divagante, sempre fazendo projeções e tal, enfim, totalmente descolado do pragmatismo, né, da praxis, da realidade da matéria também, né. Então, o Tamas tem
esse benefício. E, finalmente, é responsável pelo sono, né? A gente precisa dos ciclos de sono para que a gente revigore o nosso corpo sutil, para cada novo dia ele assimilar adequadamente as experiências. Tamas insuficiente resulta em privação do sono, uma importante fonte de sofrimento, porque o corpo e a mente precisam de descanso. Uma mente inquieta não pode discriminar o ser pleno dos objetos. Antes da gente começar a gravar o nosso encontro, o nosso amigo Carlos estava falando, né, que ele teve uma recomendação médica, porque ele está lá nos Açores, aí ele acompanha a gente aqui, ele vai, né, por amor ao Vedanta, estava há um bom tempo já indo dormir depois da 1 da manhã. Essa quebra no ciclo adequado do sono, no horário adequado, também faz a mente ficar muito perturbada, né? Diz que entre 1 e 3 da manhã, então faz todo sentido que o Carlos, né? O Carlos, sobretudo, que é mais maduro que a gente aqui, né? Tem mais idade que a gente aqui. É fundamental, é o Carlos que riu aí. Fundamental a produção de melatonina, Carlos, no cérebro, né? Para o nosso sistema imune. Então, entre 1 e 3 da manhã é o pico de produção de melatonina. A gente tem que estar dormindo e tem que estar dormindo no escuro, na escuridão total também para a produção de melatonina. Então, são coisas que a gente vai conhecendo, né? Conhecimentos objetivos que a gente vai também verificando, porque a ciência consegue trazer algum esclarecimento sobre esses benefícios à saúde e tal. E a gente vai se apropriando disso, né? Então, eu preciso estar dormindo nesse horário. O ideal é já estar dormindo ali no máximo até as 11 da manhã, para que a gente tenha um ciclo de sono regular ali na escuridão até o sol nascer. Para que a gente tenha, nesse modo stand-by que o corpo fica, né, durante o sono, ele está processando diversos hormônios, né? Tá tudo se reequilibrando, se regulando ali para um novo dia, né? Então é muito importante o sono, né? Bom, boa noite. Tá indo? Tem que ser. Boa noite, Carlos. Vai dormir. Obrigado. Bom descanso. Obrigado igualmente. Bom resto de aula. Obrigado. Então, uma mente inquieta não pode discriminar o ser pleno dos objetos, né? Então, o viveka, essa discriminação mais sutil entre sujeito e objeto, né? Que é fácil, com um pouco de clareza mental, a gente praticar isso que a gente fala que é uma auto-observação, né? Mas que, no fundo, assim, a gente pode perceber que o meu conhecimento, né, a essência do conhecedor, ela faz com que eu possa objetivar tudo o que está acontecendo. Qualquer objeto aqui na minha frente, nesse sentido, não é muito diferente dos conteúdos mentais que estão passando aqui dentro do meu corpo sutil. As emoções, os pensamentos e tal. Então, essa discriminação mais sutil, né, entre sujeito e objeto, é dependente de uma condição de mente predominantemente satívica. Rajas projeta e tamas obscurece. Né? Então, como a gente falou lá, o Rajas é essa energia de projeção, eu não vejo as coisas pelo que elas são simplesmente, as experiências não são integradas pelo seu simples valor utilitário, eu estou sempre colocando algo mais, eu estou adicionando, eu estou vendo a cobra na corda. E tamas já não. Tamas eu não vejo nem a corda nem a cobra. Então é um entorpecimento mental, né? Um obscurecimento. Uma mente opacificada.
Mas Sattva revela as coisas como elas são. Quando o Sattva está presente, o intelecto é claro e a experiência é vista pelo que é. Ao contrário de Rajas e Tamas, Sattva é um meio indireto de iluminação, porque revela o ser pleno. O que é as coisas serem vistas pelo que é, né? As coisas são vistas, como eu falei, por seu valor utilitário, as experiências são vistas com uma saudável indiferença, são compreendidas por sua impermanência, como é a natureza de toda experiência, né? Impermanente, transitória. E aí, com essa visão objetiva sobre qualquer experiência, com uma mente mais satívica, eu consigo também estabelecendo maturidade emocional, então eu torno essa mente forte em termos de equanimidade mental, força emocional, estabilidade, né, mental e emocional, e eu consigo assimilar adequadamente todas as experiências, né, entendendo elas por sua irrealidade e impermanência, mas então é com essa visão objetiva e prática que eu vou fazer aquilo que pode ser feito e para resolver se for algum problema e tal, né. Então é por isso importante Sattva. Então, o Sattva se torna esse meio indireto de iluminação, de autoconhecimento, né? Porque revela o ser pleno, né? Porque Sattva torna a mente esse reflexor claro, né? Daquilo que a consciência é. Assim como com uma mente predominantemente satívica eu posso objetificar as coisas pelo que elas são, as coisas do manifesto pelo que realmente é, né, na sua impermanência, transitoriedade, como eu falei, eu consigo também assimilar o autoconhecimento, né, o conhecimento daquilo que eu sou em essência, que não é objetificável, porque é o que eu sou mesmo, né, e para isso o Sattva é esse meio indireto. Ok? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, perguntar, comentar? Fábio, quando você estava falando ali a não assimilação da ação, né, da experiência, ela acaba produzindo, mesmo que essa experiência tenha sido rajásica, ela acaba produzindo tamas, né? Porque como não tem assimilação, o próprio rajas produz tamas, e tamas também produz mais tamas. Porque eu fiquei pensando aqui, né, esse mundo que tá, mesmo que você falou aí, tá frenético, e quantas pessoas entram em depressão, e não faz sentido uma pessoa, para mim não fazia antes, agora fez, uma pessoa com tanta energia rajásica ficar em depressão, né? Sim. Não tinha muito sentido, porque a pessoa foi rajásica o tempo todo, de repente se deprime. Agora o que eu estou entendendo é como foi rajásica e não assimilou a experiência, criou confusão e virou tamas. O que a gente vai ver aqui também agora é que essa mente rajásica, ela é orientada por seus desejos, né? Uma mente tamásica, ela é mais orientada por seus medos, suas aversões. Então, essa mente predominantemente rajásica, ela está fadada à frustração, volta e meia. Toda vez que ela se frustra, essa frustração é muito veemente, a qualidade mental se converte em tamásica, né? Se modifica novamente também, claro, né? Para a gente entrar numa condição de depressão, isso significa uma condição da mente numa qualidade muito inerte, né? Como foi falado ali no começo do que a gente estava lendo.
Há muito tamas, as coisas ficam pesadas, difícil, né? Mesmo as pequenas tarefas, até escovar o dente, pentear o cabelo e tal, a pessoa não quer, não se cuida, não quer saber de nada, não quer sair da cama. E só vai ter uma energia rajásica ali ativada para se colocar como vítima da sociedade quando as coisas são apontadas, né? Tipo, olha aí, você nessa condição, tal. Não, mas a culpa não é minha e tal, né? Aí vem esse tipo de reação, essa qualidade de mente rajásica novamente nesses momentos. Então, é isso, né? Esse é um jogo, né? Essa é a dança. Fica ali entre rajas e tamas. E aí eu fico pensando, né, novamente, não só para os ensinamentos, né, do Vedanta, mas o quanto a gente ter uma vida mais satívica, né, traz tanto a compreensão, vamos dizer aí, quem está interessado em psicológica, né, de assimilação da experiência, quanto diminui chances aí de depressão e etc, né? Uhum. Saindo do campo do Vedanta, isso é uma realidade também, né? Porque se eu posso assimilar a experiência, se eu sou satívica em qualquer área, né? Aquela história de que, acho que vai ser dito isso aqui também, e a gente vai ter sempre na quinta-feira com o Alex a oportunidade de ver isso, né? Que também sátiva é uma qualidade mental que é determinante para quem quer sucesso mundano também, né? Porque essa capacidade de discriminação clara das coisas também é importante. Mas, enfim, a ideia é a gente não... a gente precisa dessa condição satívica para assimilação adequada das experiências, como você falou, mas a dependência de qualquer qualidade mental também se torna um problema no sentido de que se eu fico apegado ao bem-estar que é natural de uma qualidade mental mais satívica, quando as coisas não estão assim, eu vou me sentir frustrado de alguma forma também, né? Assim como o indivíduo rajásico se sente frustrado quando as coisas não estão conforme ele gostaria que fosse. Então, a ideia é isso, né? Quem somos de fato é livre, né? O que somos, aquele Brahman, Paramatma, que todos nós somos, né? Todos nós essa mesma existência, experienciando tudo através de instrumentos diferentes aqui, mas a essência, né, não manifesta de toda essa existência é livre das gunas, né? É independente, é plena. Então a gente faz uso desse conhecimento das gunas para, sim, buscar uma condição de mente predominantemente satívica, mas sempre em associação com esses ensinamentos, porque a ideia não é se estabelecer numa mente predominantemente satívica, né? Não é isso que eu quero, de fato. Porque, afinal de contas, o Vedanta está desde o início revelando que tudo em Nitya é em constante mutação, né? Tudo é instável, tudo em constante modificação. Legal? Obrigada a relembrar isso, porque às vezes na minha cabeça eu fico, nossa, preciso ser mais satívica, mais satívica. Não, obrigada, cara, né? Relembrar isso mesmo, porque a gente também vai nessa busca, né? Que, sei lá, às vezes confunde, a gente se confunde com o que é o real, né? Uhum. O Viveka, me parece, né? A gente pratica. Aí entra também o ponto do Alex, né? Porque é tão importante integrar esse conhecimento de Ishvara e a gente estabelecer uma relação com Ishvara, né? Integrar na nossa vida essa atitude religiosa, né? Porque o que acontece? Se a gente constata
que eu estou na interdependência dessa totalidade do manifesto, né? Para que toda a experiência individual minha seja possível, existe uma infinidade de fatores dessa totalidade que tornam essa experiência possível. Com isso eu posso reverenciar isso, que me traz essa oportunidade de experiência. Então eu integro gradativamente essa compreensão e aplico ela. Posso até que eu torne isso de fato uma coisa que está aplicada, está permeando a minha mente do momento que eu acordo, né, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, e vou colocando todas as minhas ações nesse espírito de tudo Ishvara. Mas não, né, se a gente faz isso de uma forma tamásica, é tudo Ishvara mesmo, né? Também não dá certo. Negligenciando, é tudo Ishvara, tal. Tem os desejos ali vindo na mente e tal, aquelas vassanas bem vinculativas. Vou dar vazão porque é Ishvara. É Ishvara que está operando toda a manifestação e modificação. Mas com uma mente predominantemente satívica que eu consigo integrar esse conhecimento com a atitude de contribuição, né, a essa totalidade, de olhar para o meu entorno, ver as coisas pelo que são, aquilo que está acontecendo, e aí adotar uma atitude de estou contribuindo, estou minimizando impactos. E em tudo aquilo que se faz, a gente pode integrar Ishvara, porque é tudo Ishvara de fato, né? Então, eu dou um gole na água, eu penso em Ishvara, eu vou tomar um banho, como o Nagar estava falando no sábado, né? Eu estou lavando Ishvara, vou me alimentar, agradeço, né? Nossa, a hora da alimentação é demais, a gente pensar em tudo o que envolve aquilo que está numa mesa, né? Todos os fatores envolvidos para que a gente tenha uma refeição na mesa, né? Então, aí entra a importância de integrar Ishvara, né? E essa mente satívica vai tornando possível essa constante discriminação também, que era um ponto que eu fugi um pouco, sair, que é uma coisa da minha mente, é uma vassana. O Nagar tem me chamado a atenção, mas voltando ao ponto que eu ia falar, a gente consegue ir vendo que essa discriminação também entre sujeito e objeto, integrando, né, tudo que está acontecendo como Ishvara, é a totalidade do manifesto, essa inteligência perfeita em tudo, e eu estou sempre discriminando o que é a natureza real de tudo isso, que é simplesmente existência, livre, independente de todas as formas de toda a ação, com o que está acontecendo. Eu sempre estou praticando essa discriminação. A gente vai vendo que essa discriminação ela se torna possível, inclusive quando a mente está tamásica, inclusive quando a mente está rajásica, no sentido de que, para começar, eu estou constatando, minha mente está tamásica, né? Então eu vou respeitar isso que está se expressando como sono agora. Eu me retiro, eu paro o que eu estou fazendo, é uma necessidade fisiológica, eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir no horário que se deve dormir. Então, se a mente está muito agitada, não, é melhor eu não dar uma resposta agora. A gente começa a praticar essa discriminação porque sabendo que a condição mental está em constante modificação. Né? Então, a condição satífica é importante para a contemplação e assimilação do conhecimento dos ensinamentos. Mas a discriminação ela pode estar sempre acontecendo, né? No sentido que a gente também constata que em determinados momentos eu não devo agir porque minha mente está entorpecida ou está muito agitada e por aí vai. Ok? Então vamos seguir. Então a gente ia para a sessão seguinte, né? Sattva e a assimilação da experiência. Então aqui começa dizendo aquilo que eu estava falando. Quando o Rajas domina a mente, é o desejo que interpreta a experiência.
Ou seja, as coisas são vistas como eu quero, né? Quando a mente está predominantemente rajásica, é isso, é o desejo que está interpretando a experiência. As coisas são vistas como eu quero, de acordo com aquilo que eu quero, pelo que eu quero, né? Então, a crítica vai vir porque a coisa não está como eu quero, né? A agitação mental se expressa porque não está como eu quero. Quando o tamas domina, é o medo que está interpretando a experiência. Então, eu não quero lidar com isso. Eu não quero nem saber, né? É uma coisa que eu não quero. Não tenho energia, tenho aversão, mas também não tenho energia para resolver isso, para lidar de frente com as coisas. Então, ambos, né, rajas e tamas, obscurecem a verdade. Quando o sattva domina, a verdade interpreta a experiência. Então, essa condição de mente satívica, ela é importante para que as experiências, como eu tinha comentado antes, sejam vistas pelo que são, né? Na sua impermanência, qual é a utilidade dessa experiência, por que que isso está acontecendo, tal. Se eu não posso inferir por que está acontecendo, eu vou, pelo menos, adotar uma atitude, né? Aquilo que pode ser feito, ou é melhor eu não fazer nada. Tudo isso, a ação ou a não ação, dentro de uma condição de clareza mental, né? Então, as decisões são adotadas com essa clareza mental. A consciência brilha em cada uma das 3 energias no corpo causal. Aqui a gente vai entrar, Alex, num parágrafo que me pareceu bem técnico, assim. Eu vou tentar comentar e eu acho que com os nossos encontros de quinta a gente vai poder ir aos poucos engrandecendo isso, o entendimento aqui. Então vamos lá. A consciência brilha em cada uma das 3 energias no corpo causal. Ok? Sua luz, refletida no corpo sutil, produz 3 condições distintas. Se eu desejo experienciar o ser pleno e o corpo sutil é um instrumento da experiência, é lógico que eu gostaria de ter um corpo causal satívico. Eu vou abrir aquele nosso chart mais utilizado até hoje para a gente olhar um pouquinho para isso aqui. Vocês estão vendo aí? Então tá. Então, aqui que ele está falando é assim: se eu desejo experienciar o ser pleno, e o corpo sutil é um instrumento da experiência, é lógico que eu gostaria de ter o corpo causal satívico. Então, relembrando esse chart que a gente já viu várias vezes, né? A gente tem inclusive o símbolozinho do Onkara aparecendo aqui, tal como aparece fora desse âmbito de Maya, não porque aqui ele existe e aqui em qualquer outro lugar dentro desse círculo não existe e só existe aqui. Na verdade, pervade e vivifica, né, todo o macrocosmo no âmbito causal, sutil e físico. Mas o que está dentro do triângulo é o corpo sutil do Jiva, aonde essa consciência é refletida, permitindo esse ser senciente constatar a sua própria consciência, a sua própria existência, testemunhando todos os objetos da manifestação, testemunhando tudo que é do âmbito de Maya. Agora, ele está dizendo aqui que se eu desejo experienciar o ser pleno e o corpo sutil é um instrumento da experiência, né? Como a gente está vendo ali também às quintas-feiras, é o nosso instrumento primário, é a mente. É lógico que eu gostaria de ter um corpo causal satívico, porque se o corpo causal é quem condiciona toda a experiência desse corpo sutil aqui, então eu queria que esse corpo causal fosse satívico.
Só que aí a gente tem um problema, porque a consciência, ela é refletida aqui, no âmbito do sutil. As faculdades que me permitem fazer qualquer aplicação de categorização, determinação, inclusive a dúvida, né, a classificação das experiências, o discernimento e a deliberação de ações, está tudo no âmbito do corpo sutil. Então, eu não posso fazer nada sobre o corpo causal. Posso querer o quanto quiser, que tipo, eu quero ter um corpo causal satívico agora, porque assim a minha experiência fica condicionada, né? A minha mente vai ser condicionada por esse corpo causal satívico. A gente tem um modo de tornar essas vasanas aqui, que se tratam de tendências não manifestas, que vão condicionar de modo manifesto, né, esse corpo sutil aqui, em vasanas, como o Nagar fala, baseadas em sabedoria, e não em vasanas baseadas em ignorância. Então, se eu quero fazer isso, o Karma Yoga é a ferramenta. Mas voltando aqui no texto, então eu gostaria de ter o corpo causal satívico. De fato, a Chitta, a substância do corpo causal, é a consciência e a reflete com precisão. Então, essa Chitta, né, a gente reconhece ali também no Satchitananda, né, é o mesmo fragmento ali do Satchitananda. Chitta se refere à consciência. A consciência que ela está pervadindo todos os três corpos. No corpo causal, ela aparece como uma consciência que é indiferenciada das formas, é livre de todas as formas, e ela não está sendo refletida para que sejam experienciados os objetos, né, o campo objetivo macrocósmico que se manifesta no âmbito do sutil e do físico. Mas ela está lá. Então, de fato, a Chitta, substância do corpo causal, é a consciência e ela é refletida, reflete com precisão, né? Então, o corpo causal, ele é um corpo de uma experiência, então também tem consciência refletida ali, mas como foi dito, uma experiência livre de todas as formas, né? Que são experienciadas só no âmbito do corpo sutil. Então, a princípio, essa consciência está ali com precisão. Não existe nenhuma aparente alteração daquilo que a consciência sempre foi, nunca deixou de ser e não vai deixar de ser, mas enfim, não existe nenhuma sobreposição de formas, nada, nenhum testemunhar dos objetos do âmbito de Maya. Mas se for sobrecarregada com tendências tamásicas e rajásicas, a reflexão será distorcida e a investigação não produzirá frutos. Então, o que a gente pode olhar aqui é o seguinte: esse Chitta, que ele existe como uma reflexão perfeita do que é a consciência e tal, mas está tudo no âmbito do causal, onde não há constatação de formas e não tem nenhuma faculdade de deliberação e tal. Deixa eu só lembrar o ponto que eu queria destacar. Se o corpo causal é dominado, se for sobrecarregado, perdão, lembrei aqui. Se for sobrecarregada com tendências tamásicas, então, mas assim, ao mesmo tempo que esse Chitta, essa consciência livre das formas, aqui é onde existem as vasanas, né, que são essas formas sementes, condicionamentos, que está tudo nesse campo não manifesto, mas que vai se manifestar no corpo sutil. E o que faz com que eu torne, se isso aqui é Chitta, é tudo indiferenciado e tal, mas ao mesmo tempo traz essas formas sementes, né? Condicionamentos não manifestos, ou em outras palavras, as vasanas, que estão no âmbito do causal, elas se tornam também vasanas baseadas em rajas ou tamas. Por quê? Porque a gente está causando aqui com as nossas ações esse mecanismo
que se auto-reforça sempre, né? Às vezes, inclusive, criando novas vasanas que podem ser mais rajásicas, ou criando novas vasanas tamásicas, reforçando vasanas pré-existentes, porque a gente não sai daquele padrão de condicionamento e a gente fica reforçando esse corpo causal que pode se tornar uma panela de pressão de vasanas muito tamásicas na sua forma causal não manifesta ou muito rajásicas na sua forma causal não manifesta. E aí, quando se manifesta aqui no corpo sutil, aí é a bomba, né? Isso vem como perturbação mental de uma mente muito rajásica, muito desejante ou com diversos medos que se manifestam numa mente predominantemente tamásica e tal. Ok? Então, se essa mente for sobrecarregada com essas tendências, a reflexão será distorcida e a investigação não produzirá frutos. Se o corpo causal é dominado por tendências rajásicas, o ser pleno aparece como energia dinâmica, não como luz radiante. Se o corpo causal for tamásico, eu não terei qualquer ideia sobre o ser pleno. Então, quando ele fala que se o corpo causal é dominado por tendências rajásicas, o ser pleno aparece aonde, né? Onde a gente pode ter alguma inferência do ser pleno. Está até aqui o símbolozinho do OM, né? Aparece no corpo sutil. Então, quando aparece, ele está falando do corpo causal se manifestando no corpo sutil. Então, isso vai se manifestar como essa energia dinâmica, né? A inquietação de uma mente rajásica, a natureza sempre desejante de uma mente rajásica. E, se for tamásico, né, no corpo causal, essas tendências são tamásicas, isso vai se manifestar como não ter qualquer ideia sobre o ser pleno, ou seja, autoignorância completa. Ok? A conclusão é óbvia. Se eu quiser experienciar o ser pleno como ele é, eu devo cultivar uma mente satívica. A experiência do ser pleno não é a iluminação, mas pode levar à iluminação se o intelecto puder assimilar o conhecimento. Então, a experiência do ser pleno não é a iluminação, mas em uma mente predominantemente satívica, essa experiência de não dualidade, ela pode representar esse autoconhecimento se o intelecto tem essa capacidade de assimilar o conhecimento, né? Ou seja, o que é essa experiência, o que eu posso assimilar de fato dessa experiência é autoconhecimento, né? Eu não fico apegado à experiência em si, que qualquer tipo de experiência não dual, né, muito, vamos dizer assim, impressionante, para dizer pouco, porque a gente vai ter isso manifesto como algum tipo de epifania, algum tipo de sensação de plenitude, de felicidade incondicional, uma dissolução, enfim, pode se manifestar de várias maneiras. Eu tenho uma visão objetiva disso como um tipo dessas experiências, mas aquilo que eu posso assimilar dessa experiência de fato é o autoconhecimento, mas para que isso seja assim, eu preciso dessa mente predominantemente satívica em associação com um meio de conhecimento válido, que no caso é esse conhecimento completo do Vedanta com os seus ensinamentos. Então, a conclusão óbvia, se eu quiser experienciar o ser pleno como ele é, eu devo cultivar a mente satívica. A experiência não é a iluminação, mas pode levar à iluminação se o intelecto puder assimilar o conhecimento. Eu sou a consciência que surge quando a atenção é voltada para dentro e a mente é satívica, né? Esse para dentro é o se voltar para o que é subjacente aos sentidos,
o que é independente das experiências que são integradas através dos sentidos. Eu posso ter um conhecimento claro do que a consciência é, pelo que ela é, simples existência, não limitada, livre de todas as formas, através dessa clara assimilação, né, uma experiência não dual, que é uma experiência que se dá nesse âmbito sem associação com as formas, né? Então, portanto, é subjacente aos sentidos. A gente pode dizer, portanto, para dentro, uma visão voltada para dentro. Não que para dentro a gente possa encontrar algo objetivável, né? A gente encontra a consciência que está testemunhando tudo e assimila esse conhecimento adequadamente. Ok? Porque a realidade é a consciência não dual, a mente é a consciência, né? Então, daquela forma que como a gente diz assim, que Mitya é Satya, mas Satya não é Mitya, a gente também pode dizer que a mente é consciência, mas a consciência não é a mente, né? Então, a mente é a consciência. Tudo no âmbito dessa manifestação é a consciência, fundamentalmente, só a consciência experienciando ela mesma, né? A gente pode dizer assim também. Como o James colocou numa frase, não lembro agora se foi no encontro de quinta, Alex, mas que gerou alguma dúvida no José Roberto, pelo que eu me lembro, né? Essa frase assim, colocada desse modo. Para obter uma mente predominantemente satívica, capaz de discriminação e de fácil assimilação da experiência, as proporções de rajas e tamas em relação à sátiva precisam ser mudadas. Raja suficiente precisa ser mantido para propósitos motivacionais, e tama suficiente preservado para fundamentar as ideias da pessoa na realidade. Então, como foi falado, a gente precisa, né, de um adequado, de um nível suficiente das três energias, sobretudo, né, predominantemente satívica, mas a gente precisa de um nível suficiente também de rajas e tamas para essa manutenção do nosso cotidiano, né? A gente precisa sair da cama de manhã, para isso é preciso rajas, a gente precisa de tamas para ter também um certo pragmatismo ali, né? Uma ideia fundamentada na realidade aparente, preciso um certo nível de tamas para isso também. E para que a gente possa descansar, para que a gente tenha o sono, né? Mas a maior parte da mente deve ser satívica. Uma mente predominantemente satívica obterá sucesso em qualquer campo, mundano ou espiritual, porque ela pode discriminar adequadamente. A iluminação, moksha, é definida como discriminação. Ela ocorre apenas em uma mente satívica. Ô, Fábio, Oi, Alex. eu estava reparando aqui que esse material que é dado a gente por essa linhagem é como se ele abastecesse o corpo causal com outro tipo de vassanas, né? Então, o Karma Yoga vai abastecer o corpo causal com, a gente chamaria assim de Ishvara vassanas, né? Vassanas dharmicas. E a contemplação das escrituras com vassanas é afins do autoconhecimento. Me parece que é o cerne da coisa, né? Agora, é claro que essa divisão ela é didática, né? É para ajudar a gente a ver. Porque, na verdade, parece que os eventos são bem... As funções, né, de dharmicas com a contemplação da escritura parece que começam a trabalhar bastante juntos. Sim. A gente usa isso para fins didáticos, né? Sim. Eu estava pensando em algumas coisas enquanto você estava falando. Uma é que, quando eu estava lendo o texto, me chamou a atenção
algumas maneiras diferentes de falar sobre quando a energia é predominante e quando ela está manifesta, uma das três gunas ou a combinação das três. Eu já vou falar sobre isso. Mas o ponto que você tocou é isso, a gente ir convertendo vassanas baseadas em autoignorância ou vassanas que condicionam uma mente que é mais desejante, mais agitada, ou uma mente mais embotada, em vassanas baseadas em sabedoria. Então é isso que o Vedanta vai fazendo também, né? A gente fica, de certa forma, obcecado, porque a gente quer moksha, né? Então a gente se associa com esse conhecimento do Vedanta e a gente se apropria disso e isso passa a permear todos os aspectos da nossa vida, né? E o estudo, a associação com o estudo, com o professor, para isso também é fundamental, né? Então é isso que a gente faz quando a gente tem esse entendimento dessa necessidade também da constante associação com os ensinamentos e com o professor, a gente vai convertendo as vassanas em vassanas baseadas em sabedoria. E aí a gente vai tornando a mente mais predominantemente satívica por um condicionamento mesmo que se estabelece, né? Um conhecimento que a gente vai ter que ir aplicando esse conhecimento, né? Ele precisa ser traduzido como essa equanimidade mental, né? Ô, Fábio, essa frase agora me trouxe um novo entendimento, né, sobre as energias, né, que brilham no corpo causal, né, nesses três estados, né, de sátiva, de rajas e de tamas, e que independente se o meu corpo sutil, minha mente, vamos dizer assim, se a minha mente está satívica, mas eu ainda tenho no corpo causal vassanas totalmente rajásicas e tamásicas, vai refletir só isso, vai refletir rajas e vai refletir tamas, né? Então, por isso, assim, alinhando com o que o Alex está falando, me parece realmente que o Karma Yoga, né, que está alinhado com servir a Ishvara, a harmonia com Ishvara, por isso que Ishvara é puro Sattva, né? Sim. Transforma as vassanas do corpo causal, né, em mais satívica. Então, daí, se eu tenho uma mente satívica, aí sim cria conexão desse corpo causal, né, com essa mente satívica, né, dessa vássana satívica com a mente satívica. Então, não necessário. Então, eu tenho que, agora que tá caindo a ficha, porque eu não tenho só que me preocupar com uma mente satívica. Eu tenho que me preocupar com o Karma Yoga, porque eu preciso também substituir as minhas vassanas rajásicas e minhas vassanas tamásicas por satívicas, senão não adianta, não é que não adianta nada, mas senão nesse ponto eu não consigo experienciar, não é experienciar, mas se eu quiser experienciar o eu, como ele é, né, como termina a frase, só a possibilidade se tem essa conexão, né? Sim. Da mente satívica com a vassana satívica, né? Sim, sim. E eu nem estava me tocando do corpo causal, só estava preocupada até agora com a mente. Interessante que essa frase é isso mesmo? É isso, assim, no começo desse parágrafo, né, até estava falando aqui que se eu quero ter lá o corpo causal predominantemente satívico, né, para ele converter, assim, eu não tenho uma via bilateral entre o subconsciente e a mente, entre o corpo causal e o corpo sutil. Tudo o que eu posso fazer, eu não posso fazer nada de fato para modificar
o corpo causal diretamente. Tudo que eu posso fazer é onde o meu instrumento de experiência, a mente, pode começar a modificar a qualidade das minhas ações no campo. Quando eu modifico, o Karma Yoga, a gente entende uma lógica que mostra que as nossas ações são responsáveis pelos nossos condicionamentos, né? Então eu começo a fazer a modificação desse corpo causal, embora eu não tenha controle direto sobre o corpo causal, o que eu posso fazer é ir modificando essas ações que antes eram condicionadas, eu começo a ver padrões, e aí eu começo a frear determinados condicionamentos, eu começo a colocar a importância na ação de agir de uma maneira diferente para começar a converter essas vasanas, né? Sem criar expectativas, né, sobre resultados, o resultado imediato, de que eu vou resolver tudo da noite para o dia. Não, mas a ênfase está na ação. O Swami Paramartananda, ele fala num texto que está lá nos nossos arquivos, que a liberação, o autoconhecimento e a liberação é a própria liberação das expectativas. Quando a gente tem uma capacidade de estar tão livre das expectativas sobre os resultados das nossas ações, de uma maneira assim tão indiferente aos resultados, né? Eu estou de fato livre, porque não há nenhuma aflição em relação ao... eu não estou operado por desejos e medos, né? Então não há nenhuma aflição por resultados que são esperados, não há expectativas, não há anseios também sobre circunstâncias desfavoráveis. Se a minha ênfase está na ação, também faz sentido que eu haja sempre em aceitação daquilo que se apresenta. Porque eu só posso agir em algumas situações, em outras situações só me cabe aceitar, né? Então, essa é a lógica do Karma Yoga. Eu vou convertendo essas vasanas no âmbito do corpo causal pela ação, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tinha... eu lembrei outra coisa, Alex, que eu ia comentar enquanto você estava falando, eu me lembrei disso. Eu estava lendo esse trecho hoje antes da gente começar o encontro. Eu não sei se eu vou conseguir ser totalmente claro sobre o que eu vou falar agora, mas assim, se a gente pega aquele chart do Panchikarana para Kriya, né, como que se dá a evolução da matéria, da existência, manifesta e tal, a gente tem uma perspectiva diferente daquilo que aparece nesse chart. Deixa eu compartilhar o chart aqui de novo. Espera aí. O que eu quero dizer? Nesse chart aqui, voltando no Panchikarana para Kriya, a gente tem lá um entendimento de que o corpo causal ele tem uma fundamentação predominantemente tamásica, né, que é prakriti, matéria fundamental, indiferenciada. Então há um predomínio de tamas. Esses tamatras eles vão se recombinando de diferentes formas para formar os elementos e também vão formar os órgãos de ação, né, os órgãos de percepção, os órgãos de ação, as pranas. Então, assim, é muito interessante observar através de diferentes perspectivas como em alguns momentos a gente está falando de como as energias elas podem estar predominantes, em alguns casos como elas estão manifestas ou não manifestas. Tem uma diferença. Eu queria conversar mais sobre o Nagar, com o Nagar sobre isso, porque me parece que tem essa diferença. Em alguns momentos a gente está falando de predominância, em alguns momentos a gente está falando de energia manifesta. Se a gente olha para esse chart aqui, por exemplo, lá no do Panchikarana, antes de olhar para esse,
a gente fala que a mente, de qualquer forma, ela é sempre predominantemente satívica, né? Porque é preciso que seja predominantemente satívico em todas as 3 faculdades principais da mente, para que a gente tenha a assimilação da experiência, para que a gente tenha discernimento, para que a gente delibere e tal. Porque é a mente constatando as experiências e fazendo alguma coisa a respeito. Agora, aqui mostra de uma maneira um pouco diferente, porque quando a gente acompanha a meia-lua, a gente vê que o intelecto ele está como predominantemente satívico, ou seja, no sentido de que sátiva predominante no intelecto é sátiva manifesto no intelecto para que a gente faça a adequada, pratique o adequado viveka, né, o discernimento, a discriminação sobre as experiências. Já o ego, ele tem uma faculdade de se apropriar dessa consciência. Então é o ego que assume esse senso de ser o fazedor, que em sua faculdade tal como ele é, não que isso não possa ser modificado, mas ele é incapaz de entender a interdependência da mente com todas as coisas. Ele assume uma propriedade dele isoladamente. E ele assume a propriedade da ação por si, sabe? Ele é o eu sou o fazedor, eu sou a causa também. Ele se assume como o autor e causa da consciência também. E a mente aqui aparece como uma predominância de rajas, né? Porque há uma projeção de fato na mente, né? Os sentidos eles estão fazendo da mente uma tela. Eles são como se fossem projetores que estão integrando numa única imagem na tela da mente a experiência que vem do ambiente. Então, quando a gente vai olhar aquele chart do Pantikarana, a gente vai ver que essas predominâncias de energias estão apresentadas de uma maneira diferente. E, em todos os casos, predominantemente satívico e tal. Eu não sei se é o texto que fala assim também, mas enfim, eu fiquei refletindo hoje, quando eu estava lendo esse parágrafo aqui, que tem uma diferença em falar de predominância das gunas e as gunas manifestas, né? Por exemplo, quando a gente está em sono profundo, é dito que a gente está numa experiência indiferenciada, de formas, porque ao que me parece o entendimento de todo esse ensinamento que a gente está contemplando sobre gunas, o que está manifesto, a qualidade manifesta no corpo causal é um oceano indiferenciado de tamas, como o Nagar fala. Só que esse tamas também está encobrindo sátiva e rajas, né? Como a gente pode ver naquele outro gráfico, os tamatras ali predominantemente tamásico, mas está velando rajas e tamas. Então, parece que tem essa diferença entre manifesto e predominante, sabe? Posso estar enganado, eu queria ver se depois eu converso com o Nagar sobre tudo isso. E também não é tão importante, é mais técnico, né? Mas vamos lá. Interessante. Ô, Fábio, deixa eu também falar uma coisinha que eu fiquei pensando enquanto você estava falando disso. A gente está olhando aqui, né, a composição do Jiva na mente, no ego, no intelecto. E aí, conforme a gente vai fazendo o trabalho de Karma Yoga, ou até não Karma Yoga, só a leitura das escrituras, a gente já vai mudando tudo isso, né? Porque com a compreensão, por exemplo, de que tanto pelo Karma Yoga como pelo Vedanta, no conhecimento puro, eu olho o ego como o tamásico, que está oculto, que eu sou o fazedor, né? Que eu estou achando que eu sou o fazedor, mas que com a escritura eu compreendo que eu não sou o fazedor, e parece que
isso já é uma forma de eu substituir ou modificar essa composição de predominâncias, né? Quando eu faço um Karma Yoga ali dentro da mente de tudo que eu recebo é prasad, né? Eu já também estou trabalhando não ser tão rajásica nesse recebimento dessas coisas, né? Do que acontece. E se eu estou pensando em Ishwara aí, tanto no Karma Yoga como no Vedanta, como a totalidade, né, que é Sattva e a totalidade, e é real, e o que é real também do ser e do que é aparente, eu também ali já no intelecto também estou mexendo, mesmo com Vedanta ou com Karma Yoga, nessas predominâncias, né? Ou não tem nada a ver isso? Eu tenho alguma dúvida sobre a maneira como você colocou. Eu entendo, Betânia, que talvez tudo se trate de ir reeducando o ego, né? O ego ele é uma faculdade que é como uma extensão do intelecto. Então, o intelecto está praticando discernimento e o ego pega e assume as ações que foram deliberadas conforme a decisão, capacidade de livre-arbítrio que é da natureza do intelecto. Então, a ideia é assim, o ego ele é essa faculdade própria da mente humana junto com o intelecto. Nos animais é basicamente como se a gente tivesse manas ali, estímulo e resposta aos estímulos do meio e nada mais. Mas aí no intelecto, na mente humana, a gente tem essas duas faculdades, intelecto e ego. E aí, o que acontece? Quando a gente está em autoignorância, o ego é quem está no domínio da situação. Então, ele está se assumindo sempre como ele está, aquele senso de fazedor, né? O ego que eu faço, eu aconteço, eu sou o conquistador dos meus desejos, né? Eu vou atrás e tal, e eu quero desfrutar, eu quero ser o desfrutador também das minhas ações, né? Dos resultados das minhas ações. Então isso é o ego ali no domínio. O Vedanta, a gente usa dessa faculdade que está ali em cima, intelecto, essa supramente, que tem essa capacidade predominantemente satívica e que ela pode se tornar tão predominantemente satívica que é capaz de assimilar o conhecimento da consciência que somos pelo que realmente essa consciência é, e isso causa como que se fosse um shift de identidade mesmo, como que o Nagar fala. E aí, a partir desse autoconhecimento, quem vai estar ali como o regente é o intelecto com essa discriminação clara, permanente. Então ele está sempre ali reeducando o ego. O ego não é mais quem está no controle, vamos dizer assim, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas se a gente de fato modifica a predominância dessa composição de gunas que define a faculdade do intelecto, do ego, entendeu? Eu acho que é mais uma questão assim de reeducar, e o ego, como a gente já colocou aqui várias vezes, o Nagar já colocou essa questão de um dos mitos da iluminação, né? E não tem essa da gente explodir o ego morrer e tal. O ego ele tem uma faculdade com uma utilidade, né? Que é de ser um centro de nossas transações mundanas, mas ele permanece ali no seu devido lugar, reeducado, né? Então, essa é a ideia. Beleza? Acho que essa mudança da qualidade das gunas acontece de fato, é importante, mais em termos de intelecto, sabe, Betânia? Mas eu acredito que sim, também no caso do ego, ele vai se colocando no devido lugar, essa condição desse véu assim sobre a consciência, né, essa condição de autoignorância, ela vai ser muito diminuída, ela não vai nem existir, na verdade, né, essa
imposição que tamas predominante ego ali, né? Parece que tem nessa meia-lua predominante é tamas, o ego, então, se colocando como esse que é o que se apropria da consciência. E isso, de fato, deve, né, desaparecer com autoconhecimento, não, mas com moksha, né? A ideia é que também, com o autoconhecimento estabelecido, a gente também precisa como o Nagar colocou várias vezes, o conhecimento do Dharma, ele é tão importante quanto o conhecimento do Jnana Yoga, quanto o conhecimento de que eu sou o ser não dual, pleno e sempre presente, para que a gente continue esse processo de depuração, de purificação, até que a gente seja de fato livre dessas vássanas vinculativas que continuam operando, porque a nossa natureza manifesta, ela é condicionada por vássanas, né? Então, o processo para esse autoconhecimento se tornar um autoconhecimento liberante, é um processo que prossegue, entende? Tudo bem aí? Tudo bem. Desculpa, o meu filho saiu da cama e ele está mexendo na geladeira. Você consegue se virar aí, filho? Tá, volta para a caminha depois. Estou sozinho esses dias com as crianças. Bom, então vamos lá. A gente já está quase 10 horas. Deixa eu ver onde encerra. Essa sessão vai acabar. Vamos ler o parágrafo final aqui ou eu já li? Porque a realidade é a consciência não dual, a mente é a consciência. Eu tinha lido aqui. Para obter uma mente predominantemente satívica, capaz da discriminação e de fácil assimilação da experiência, as proporções de rajas e tamas em relação à sátiva precisam ser mudadas. Raja suficiente precisa ser mantido para propósitos motivacionais, eu tinha lido. O tama suficiente também para a gente fundamentar as ideias da pessoa na realidade, mas a maior parte da mente deve ser satívica. Uma mente predominantemente satívica obterá sucesso em qualquer campo, mundano ou espiritual, porque pode discriminar adequadamente. A iluminação, moksha, é definida como discriminação. A gente pode, depois de o que eu acabei de falar sobre autoconhecimento e moksha e tal, de repente no próximo encontro a gente começa fazendo uma rápida revisão e tenta trabalhar melhor esse trecho final aqui dessa sessão. Que ele está falando aqui que a liberação, a autoconhecimento, a iluminação, moksha é definida pelo viveka também, pela discriminação. Ela ocorre apenas em uma mente satívica. Então a gente começa fazendo uma rápida revisão dessa frase final e na sessão seguinte, no próximo encontro, como as cordas ligam e amarram. Legal? Deixa eu tirar o share da tela aqui. Alguém gostaria de comentar algo mais? Ou perguntar alguma coisa, sei lá. Vamos encerrar então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos, bom descanso. Gratidão. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite.